Opa, meu nome é Airon, sou aluno da turma 2A de Lógica de Programação. Minha matrícula é a 2025-001-4629. E bom, vou, vou estar mostrando aí como é que foi o meu menu, né? Como é que eu fiz. Isso aí. Opa, tudo bom? É, Meu nome é Airon, sou aluno da turma 2A de Lógica de Programação. Bom, falando aqui sobre o meu menu, né? Eu criei um menu que a mobilidade dele, né, de mudança de tela e tudo mais, acontece por meio da interação com o mouse. Ah, Só tirar daqui para melhorar a visualização. Ah, Bom, eu comecei utilizando a função setup para criar o background, né? E também, ou para criar, na verdade, para criar o painel, que seria o painel de base, né? Que vai rolar o jogo e tal. A função setup ela só executa uma vez o código, então é mais para configurações iniciais, né? E depois de usar a função setup, eu vou olhar para a função draw. Deixa eu só dar um play para ver como é que tá aqui se eu avaliar aqui como é que já tá, né? Bom, dei um nome para o jogo, né? Chamado Brave Player, né? Que é player corajoso, jogador corajoso, né? Jogador admirável, algo do tipo. O jogo eu ainda estou pensando no que eu posso fazer, né? Mas o nome do jogo já está pronto. é... Sim, aqui no Draw também coloquei o background verde, né? Ah, Background verde. Ah, Coloquei aqui também, usei a função print para poder me localizar melhor. Onde eu passasse aqui o mouse, né, o console vai me mostrando aqui, né, a posição X e Y que ele tá, o que me ajudou a posicionar melhor aqui os botões, né, do meu menu, tanto o botão iniciar, como o botão instruções e o botão de créditos, né. Ah, Vou dar um exemplo do que eu fiz, né, para posicionar o botão iniciar, que é basicamente a mesma lógica para colocar os outros botões, né. Sim, e antes disso, eu criei aqui um retângulo secundário, né, para armazenar esses meus três botões, né, porque é uma questão de estética mesmo, eu achei que, né, ficou mais organizado, assim. E, bom, voltando para o retângulo do botão iniciar, né, aqui no botão iniciar, eu criei o retângulo, né, achei as coordenadas x e y dele, coloquei uma largura e uma altura e coloquei um arredondamento na borda de 10 aqui, ó. Ah, E ao fazer os outros retângulos, instruções e crédito, né, desses outros botões, eu vi que a única coisa que alterava era o valor de o Y deles, né, a posição Y deles. Mas a altura, a largura era a mesma para que ficasse padrão, né? Então por isso eu fui lá em cima, antes do setup, né, ou depois do setup, né, mas o que importa é que seja fora do setup ou fora do draw, né? E fora do draw. E vim aqui e criei, né, a variável x menu, variável largura, variável altura, né? Só os y deles que é um diferente, né? Eu tive que especificar aqui para poder me orientar e me ajudar melhor na hora das condições que eu ia fazer para poder demonstrar a interação do mouse com o meu programa, né? Bom, aí criei o botão instruções na mesma lógica, né? Coloquei um preenchimento dele mais clarinho aqui dentro, preenchi a cor do texto, né? Também coloquei o tamanho do texto, né? Aqui o text size, né? Tamanho 24. Esse text size foi executando até lá embaixo para os textos também, né? Porque o comando aqui no P5 ele vai executando para os demais, né? Até eu disser que não é mais para acontecer, né? Quando eu botar um no alguma coisa, né? Enfim. Aí depois de criar os botões, né? Fazer essas configurações, né? Mais personalizadas. Aí eu vou começar a brincadeira, né? Aí vem aqui para as condições, né?
Se o mouse X for maior que o menu X, se eu estiver mais para cá um pouquinho, e o mouse X for menor do que essa largura aqui, ó, esse somatório do X mais da largura, e também o mouse Y for maior do que o Y do menu, né, para cá, e também o mouse Y for menor do que o Y do menu mais a altura, ou seja, se estiver dentro dessa região aqui, né, então ele vai pegar aquele retângulo, cadê? Ele vai pegar o retângulo do botão iniciar, não vai preencher cor nele, né? Porque eu tive que botar esse no fill porque esse preenchimento preto aqui ele estava interferindo dentro do if. Então eu tive que botar o no fill para que, né, começasse do zero de novo aqui a colocar as cores que eu queria. Bom, coloquei para que quando o mouse passasse por cima ficasse com uma espessura de borda de grossura 3, né? E a borda eu preenchi ela com a cor um azul mais escurinho aqui, ó, em relação ao azul que foi pintado o retângulo, né, para dar um destaquezinho. E essa mesma lógica eu usei para os outros, para quando passasse pelo botão instruções, o botão créditos, né, quando passasse por essas áreas, né. E bom, eu criei também lá em cima uma variável chamada tela, cujo valor inicial eu coloquei como zero. E eu criei essa variável para justamente ajudar na mudança de tela, né? Porque aqui, ó, lá embaixo, depois do draw, né? Draw que é uma ferramenta importante para o P5JS, né? Porque é ele que faz com que o código fique executando várias vezes, né? Bom, voltando aqui para a função que eu utilizei para quando clicasse, né? Para poder mudar de tela ao clicar no botão. Eu usei a função mouse clicked, né? Que, né, ele ele vai identificar a área que foi clicada. Ou seja, se a área que foi clicada for onde o mouse X é maior do que o X do menu e tal, né? O que é que vai acontecer? Se clicar nessa área, vai para a tela 1. E a tela 1 eu fiz lá no Draw o que a tela 1 vai apresentar. A tela 1 vai apresentar um background diferente, né? Como aqui, se eu criar. A tela 1 é a tela do jogo, né? Do iniciar. Aí se eu clicar na tela 1, vai dar nessa tela. Eu também coloquei o botão de voltar, né? E coloquei uma condicional lá embaixo também para se clicasse no botão voltar, ele voltar para a tela 0, né? E essa foi a lógica que eu fui usando, né, para desenvolver meu menu. Obrigado pela atenção.